A palavra de Deus diz que aquele que é de Deus não peca e não vive pecando e não peca. Está aqui no livro de 1 João, capítulo 3, e o versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Meus amigos, meus irmãos, como é que eu vou fazer com um texto desse? Como é que eu vou ficar sem pecado? Vou ficar sem pecar para me ser filho de Deus, que é isso que esse texto está dizendo. Como que eu vou fazer isso, né? Porque a palavra de Deus está falando assim, ó, você tem uma semente dentro de você que impede você de pecar. Qual é a semente? É a palavra. Mas no próprio livro de João, capítulo 1, versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. E aí, como é que nós vamos fazer com esse texto, né? E aí a palavra de Deus vai dizendo aqui no 10, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Meus amigos, para nós entendermos esse texto aqui do versículo 8, nós devemos ir para o texto, para o próprio livro de João, que ele nos explica, que é um texto explicando o outro, que está aqui no capítulo 5, versículo 16. Se alguém vir pecar seu irmão, que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Como é que pode ser isso, né? Há pecado que gera morte. O que é gerar morte? É inferno, que a palavra de Deus fala. E pecado que não gera morte. Como é que eu vou descobrir esses pecados, né? Como que nós vamos descobrir esses pecados para nós ficarmos com o nosso coração tranquilo diante de Deus, né? Nós devemos descobrir que tipo de pecado que nos leva para a morte, para o inferno, né? Está aqui no livro de Tiago. No livro de Tiago, ele vai explicar qual é o pecado que nos leva para a morte. Está aqui no capítulo 1, né? Versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Aqui nesse pequeno texto do versículo 15, já está dizendo os dois tipos de pecado. Estão entendendo? Como que é os dois tipos de pecado? Primeiro nós temos uma concupiscência, quer dizer, uma forte atração para praticar, para executar aquele pecado. Nesse planejamento, antes da execução, já houve pecado. Entenderam? Já houve pecado. Só de eu planejar e pensar, já pequei. Agora, qual é o pecado que vai gerar a morte? Continuando. E o pecado sendo consumado gera a morte. Vocês entenderam? Todo crente, ele peca também, mas ele não peca para a morte. O que é pecar para a morte? É o pecado consumado. Ele pensou naquele pecado, mas a semente que está dentro dele evitou dele consumir o pecado, dele executar o pecado. Estão entendendo? Então a palavra de Deus fala que esse tipo de pecado, antes de você consumir ele, você ora a Deus e Deus te perdoa. Mas o pecado que você já está sabendo, esse é complicado. Esse é muito complicado, porque você já recebeu a luz. Você deliberou de pecar, você decidiu bater de frente com a ordem de Deus para não seguir adiante. Mas aquele que entrou na sua mente, sem você ter o controle, porque você tem na sua carne aquela inclinação para o mal, nós vamos morrer com isso. Esse pecado não vai te levar para o inferno. Então, por isso que é importante cada dia você ir se purificando a sua mente, seu coração.
Você vai tendo esses planejamentos, pensamento de pecado vai sendo diminuído. Entenderam? Então fica aqui essa reflexão para você que não entendeu os dois tipos de pecado. Pecado consumado leva você para o inferno. O pecado que veio na sua mente sem você executar ele, esse pecado, você tem que pedir perdão para Deus. Porque a semente vai impedir você de consumar o pecado. A semente é a palavra, os mandamentos de Deus. Que Deus possa te iluminar e fazer com que a semente nasça dentro do seu coração.